Mas vai passando o tempo, vai vindo as dificuldades, as pressões lá de fora, e parece que o esfriamento volta nas nossas vidas. Quantos que já estão aqui nesta noite e já estão frios novamente? Já esqueceram, já vem carregado para a igreja, já vem talvez por uma obrigação na igreja. Queridos, não deve ser assim a nossa vida. E é por isso que o profeta aqui, eu me sinto alarmado, disse Abacuque: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. A verdade, igreja, é que nós precisamos manter o nível espiritual da igreja. Nós não podemos nos deixar nos abater por pequenas coisas, por circunstâncias da vida, por problemas que nós passamos no nosso dia a dia. Nós temos que permanecer firmados no Senhor. Sabe, querido, onde houve avivamento no passado, lugares que houve avivamento, hoje o que resta são seus altares cobertos de cinzas, e só ficaram recordações escritas em livros de um passado de glória em muitos países, em muitas igrejas. E nós não podemos esquecer, é que o fogo se apaga se nós não colocarmos lenha na fogueira. Se nós não abastecermos a fogueira vai se apagar. Se nós não colocarmos lenha no fogão a lenha, o fogo vai se apagar. Nós precisamos manter o fogo aceso. Precisamos manter o avivamento nas nossas vidas. Precisamos manter o avivamento dentro da igreja, colocando lenha no altar. E é por isso que Abacuque clamava a Deus dizendo: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, para que a tua obra não se apague, para que não acabe a tua igreja. Queridos, e quando nós olhamos na palavra de Deus, e este é o recado que eu quero deixar com vocês, tudo o que aconteceu, ele se torna um perigo. Se torna um perigo principalmente para aqueles que receberam algo de Deus. Se torna um perigo para aqueles que foram abençoados por Deus, para aqueles que receberam uma profecia e não mudaram o curso da sua vida, não levaram Deus a sério, não estão praticando a palavra de Deus, porque toda a bênção ela vem em consequência da prática da palavra de Deus, da obediência à palavra de Deus. Então, se nós ouvimos aqui profecias, se fomos revelados aqui, e se nós não fizermos aquilo que nós temos que fazer, que a palavra de Deus nos orienta, nós vamos ser mais prejudicados do que nós éramos no passado. Então, tudo o que aconteceu, ela se torna perigo para nós. Por exemplo, abra sua Bíblia, eu quero mostrar biblicamente para você que não é coisa do pastor aqui, mas é coisa de Deus, para que você fique alerta, para que você não seja prejudicado pela própria palavra de Deus, muitas vezes pela bênção de Deus, para que a bênção de Deus não se torne maldição na sua vida ou na sua casa. Lucas capítulo 11, abra comigo. Nós queremos folhear bastante a Bíblia nesta noite, porque a minha mensagem nesta noite é embasada na palavra de Deus, tem como base a palavra de Deus. Lucas capítulo 11, verso 24 ao verso 26, diz assim: a estratégia de Satanás. Olha aqui como Satanás ele é, e diz assim: quando o espírito maligno sai do homem, ele anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, ele diz: voltarei para minha casa, da onde eu saí. E tendo voltado, encontra varrida e ornamentada aquela casa. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos malignos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que aquilo que ele era antes. O cuidado, querido. A pessoa é liberta. A pessoa é liberta de um espírito de enfermidade, de um espírito maligno. Aliás, tudo que causa mal para nós é espírito maligno. Enfermidade, opressão, dor,
tristeza, é espírito maligno. Então, Jesus está deixando claro, se um espírito é expulso de um lugar, ele vai embora, mas se a casa estiver varrida, se a casa estiver vazia, ele diz, eu voltarei para aquela casa e vou levar mais 7 espíritos malignos comigo, e diz Jesus que o estado daquele homem se torna pior do que ele era antes. Então precisa muito cuidado. Eu recebi uma bênção, mas se não manter o avivamento, se não manter a bênção, a situação dele vai piorar a cada dia. É isso que nós vemos muitas pessoas, queridos. Mas foi bênção, o congresso foi uma bênção, mas dali uma semana já abandona tudo, deixa tudo de lado, então a vida dela vai de mal a pior, o estado dela vai piorando. Então uma pessoa liberta precisa continuar com a casa cheia. Estar com casa cheia, o que é, pastor? Estar cheio de Deus, tendo Jesus como Senhor da sua vida, tendo Jesus, tendo o alimento da palavra constantemente. Como é que eu me encho? Com a palavra de Deus, alimentado pela palavra de Deus. Um outro exemplo está em Lucas, no capítulo de número 12, o verso 15. Lucas capítulo 12, o verso 15, diz assim: tendo cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde guardar os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, vou reconstruir celeiros maiores, e ali vou guardar todo o produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens um depósito muito bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te, aproveita a sua vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Amados, nós recebemos muitas vezes uma bênção tremenda de Deus, uma porta de emprego que se abre, uma porta maravilhosa, aonde você vai ganhar às vezes até 10 vezes mais o salário que você ganhava, e você se embica naquele trabalho. Deus revelou no culto, Deus abriu a porta, estou trabalhando, estou empregado, e você começa a trabalhar, guardar dinheiro, e aí você tem muito dinheiro, eu preciso aproveitar o meu dinheiro, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? E você começa, é viagens, é isso, é aquilo, e começa a trocar o culto pelas viagens, começa a trocar a igreja pelo lazer, pelo divertimento. E aí o Senhor vem e diz: louco, você conseguiu muitas coisas, você foi abençoado, mas como é que você tem cuidado da tua alma? Você tem cuidado dos bens materiais, mas a tua alma, esta noite pedirei a tua alma. E como é que você preparou a tua alma? A tua alma está preparada? Então, querido, as bênçãos de Deus, muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, elas se tornam perdição para nós. Muitos perdem a vida, muitos perdem a alma por causa das bênçãos de Deus na sua vida. E porque tem um carro bom agora, porque tem uma casa boa agora, porque tem uma televisão grande agora, porque tem dinheiro no bolso agora, esquece-se da vida espiritual e passa a cuidar mais da vida material do que da vida espiritual. Nós não podemos cair nessa, querido. Precisamos estar vigiando. Não podemos trocar Deus pelas coisas. Jamais trocar Deus pelas coisas. Precisamos desejar, em primeiro lugar, o Deus das coisas e não as coisas de Deus. O Deus das coisas e não as coisas de Deus. Em primeiro lugar na nossa vida é o Deus das coisas, e depois as coisas de Deus, elas se acrescentarão na nossa vida, como diz a palavra de Deus. E sempre que você tiver Deus, sempre que você desejar
o Deus das coisas, a cada dia você vai ter mais coisas desse Deus na tua vida, até conseguir a vida abundante de Deus na sua vida. Quantos estão desviados? Quantos abandonaram a casa de Deus por causa das coisas de Deus? A bênção que Deus deu se tornou maldição para elas. E depois, quando perde tudo lá fora, aí quer voltar. Mas é tarde demais. É tarde demais. Porque com Deus não se faz barganha. De Deus não se zomba, como diz a palavra de Deus. Lucas capítulo 17. Ensinamentos maravilhosos de Jesus. São ensinamentos de Jesus para a nossa vida. Verso 11. E aqui fala da cura de 10 leprosos. Não vou ler, mas você pode acompanhar o raciocínio comigo. Jesus, de caminho para Jerusalém, ele passava pelo meio de Samaria, ali na Galileia. E de repente 10 leprosos se apresentaram a Jesus. E Jesus curou os 10 leprosos. E 9 daqueles 10 leprosos foram embora. Mas um leproso, ele voltou para agradecer Jesus. Sabe, querido, nós vemos aqui que até mesmo aqueles que foram curados precisam tomar posições na sua vida de agradecimento. A exemplo desses 10, 9 foram embora, fugiram da presença de Jesus, e apenas um voltou para agradecer. Muitas vezes a cura do corpo apenas não significa nada para a nossa alma. Não adianta nós sermos curados no corpo, muitas vezes, andar, falar, enxergar, se nós não nos preocuparmos com a nossa vida espiritual. Jesus aqui ele está dizendo, olha no último verso, o que é que Jesus disse? No verso 18, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Só esse que voltou para dar glória a Deus? Então Jesus disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O que eu vejo com isso? Eu vejo que aqueles 9 que foram curados, foram para o inferno, porque eles receberam a cura física, mas não se preocuparam com a cura e a libertação da sua própria alma. Não adianta, irmãos, nós recebemos um milagre de Deus, se o maior milagre nós não recebermos na nossa alma. O maior milagre que nós precisamos é na nossa alma, é a salvação da nossa alma. Este é o melhor milagre de Deus para nós, querido. Você pode ser curado, pode enxergar, pode voltar a falar, mas se a sua alma não for convertida a Deus, de nada adianta para a sua vida. Quantos que são curados em congressos? Quantos que são libertos em congressos? Quantas portas de emprego que se abrem em congressos? E aonde estão as pessoas? Aonde estão essas pessoas? Então, para você que está aqui nesta noite, fica este alerta da palavra de Deus. Cuidado, não deixe o vento levar a tua bênção embora. O avivamento não pode ser como uma tempestade que passou pela igreja. Ela tem que permanecer na sua vida. E aí você vai falar, pastor, como proceder após um tempo do derramar do poder de Deus? Como é que eu mantenho? Eu passei por esses dias, pastor. É por isso que você veio hoje. Eu passei, fui abençoado, fui liberto, fui curado. Deus abriu porta de emprego para mim. Como é que eu mantenho a minha vida avivada? Como é que eu mantenho o meu espírito aceso? Então, como proceder após um tempo do derramar do poder de Deus? Para não acontecer o que aconteceu na Inglaterra, para não acontecer o que aconteceu no país de Gales, para que nós continuamos firmes, cheios do poder, com vontade de vir para a igreja, desejosos por ver de novo as coisas de Deus acontecendo nas nossas vidas.
Queridos, não existe melhor exemplo para vivermos após dias de avivamento o que aconteceu na igreja primitiva lá em Atos, no livro de Atos, e começa logo cedo. Nós temos ali o exemplo para mantermos o avivamento na nossa vida. Vai no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Eu quero mostrar para você, querido, a fórmula para manter o avivamento na sua vida. Para você manter com a chama acesa, manter desejoso em estar na casa de Deus, não importando se é congresso, não importando quem vai pregar, não importando quem vai cantar, não importando se é culto de doutrina, se é escola bíblica, você não vai se preocupar. Você não vai ficar na tua casa. Quem será que prega hoje? O que é que vai acontecer? O que o pastor vai falar? Não, querido. Se você tiver a chama acesa, você vai simplesmente não ver a hora de chegar para você ir ao culto, para você louvar e adorar o nome do Senhor. Então, em primeiro lugar, quando nós olhamos aqui no livro de Atos, no capítulo número 2, olha o que está escrito no verso de número 43. Esta é a igreja, a primeira igreja, esta é a igreja primitiva. A palavra de Deus diz aqui que em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Por que é que aconteciam os sinais? Por que é que haviam os milagres? Por que é que haviam muitos prodígios? Por que muitos eram curados através dos apóstolos? Porque em cada alma havia temor. Eu quero dar uma força para o Maurício aqui hoje. Quem está vindo de quarta-feira sabe que ele está falando muito bem sobre temor. Maurício, dá uma aula aqui, Maurício. Em cada alma, quer dizer, em todos ali na igreja de Atos dos Apóstolos, havia temor, querido. É preciso viver em temor. Se nós queremos manter avivados, se nós queremos manter a chama do avivamento acesa em nossas vidas, em primeiro lugar, é preciso viver em temor. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é reverenciá-lo e temer pecar contra Ele. Temer pecar contra Ele, cuidar da sua vida espiritual, cuidar do santuário, cuidar do templo do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz a respeito de Jó, logo no capítulo 1, no verso 1, diz que havia naquele lugar um homem que era temente a Deus, um homem que se resguardava. Havia naquele tempo um homem que não é que ele não pecava, mas ele tinha cuidado para não pecar contra Deus. Ele pensava nos seus atos, ele pensava na sua atitude. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O homem que teme a Deus, ele se desvia do mal, ele não participa do mal. Aquilo que é mal, ele foge destas coisas. E no verso 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás: você viu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Não tem um na terra. Precisamos voltar. A palavra de Deus diz que lá em Atos dos Apóstolos, eles eram temente a Deus, a igreja era temente a Deus, e por isso aconteciam os milagres, por isso haviam curas, sinais de prodígio. Irmãos, se nós continuarmos tementes a Deus, a chama vai permanecer acesa dentro de nós. Nós vamos estar vendo os prodígios de Deus acontecerem. Provérbios no capítulo 8, no verso de número 13, a palavra diz assim, temos visto isso às quartas-feiras: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal.
Então, quando nós aborrecemos o mal, quando nós não damos vazão para o mal, nós estamos temendo a Deus. Avivamento e temor estão intimamente ligados. Avivamento e temor estão ligados, estão correlacionados um com o outro. Não há avivamento sem temor, e não há temor se não houver um avivamento nas nossas vidas. Havia temor na igreja primitiva, por isso os sinais aconteciam com frequência. A queixa de Jesus, amados, a queixa de Jesus contra a igreja de Éfeso era o abandono do primeiro amor. E eu fui entender aqui lá em Apocalipse, no capítulo 2, no verso de número 4. O Senhor estava falando, Jesus estava falando a João da igreja de Éfeso: mas tenho, porém, contra ti uma coisa: vocês abandonaram o primeiro amor. E eu entendi que este primeiro amor é o temor a Deus. Por quê? Porque está escrito aqui em Atos, no capítulo 2, que a igreja primitiva temia a Deus, querido. Então, precisamos voltar àquele temor de quando nós nos convertemos, de quando nós nos ouvimos, o temor de quando nós vemos um sinal de maravilha acontecer, quando nós vemos a glória de Deus se manifestar. As promessas de Deus, elas são confirmadas. Se você não sabia isso, você vai ficar sabendo nessa noite. As promessas de Deus, elas são confirmadas para aqueles que temem a Deus. Talvez você tenha uma promessa de Deus na tua vida, mas talvez há quanto tempo você espera a confirmação da promessa na sua vida, e nada acontece, e é profecia, e o pastor profetiza, e vem outro e fala, mas cadê esta promessa que não se cumpre na minha vida, querido? Você vai saber hoje, é porque você não teme a Deus. Abra sua Bíblia, Salmo 119. Salmo 119, verso 38. Está bem no meio da Bíblia. Diz aqui: confirma ao teu servo a tua promessa, feita a quem? Feita àqueles que o temem. Confirma a tua promessa, Senhor, que foi feita àqueles que o temem. Se você não teme a Deus, você vai morrer na saudade da tua promessa. Você jamais vai colocar a mão na tua promessa se você não for um homem ou uma mulher que teme a Deus. Então a primeira coisa que eu vejo para que o avivamento continue nas nossas vidas é o temor ao Senhor. Aquilo que a igreja tem perdido, aquilo que nós deixamos de lado, a reverência ao Supremo, Todo-Poderoso Deus, o Senhor da nossa vida. Deixamos de lado isso. E a primeira característica de um grande avivamento é o temor a Deus. Segunda coisa, é preciso viver no estudo da palavra de Deus. Você vê como as coisas se encaixam com a situação da igreja? Não aqui, essa igreja é uma bênção, a igreja cheia, sempre cheia. Mas que nós vemos lá fora, que nós vemos lá em outros lugares. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos capítulo 2, verso de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Era o ensinamento do Evangelho. Era a pregação da palavra de Deus. Era a pregação sobre Jesus Cristo. Eles não pregavam nada mais do que a vida e morte de Jesus Cristo.
Eles pregavam, ensinavam sobre a salvação, a importância da salvação na vida das pessoas. Eles estudavam a palavra de Deus. Então eu vejo aqui que é preciso viver no estudo da palavra de Deus. O estudo bíblico, ele acende em nosso coração o fogo quando ele está se apagando, querido. Nós sentimos algo diferente na nossa vida quando nós estamos fracos, quando nós estamos desanimados. Mas quando nós ouvimos da palavra de Deus, quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, parece que o fogo se acende na nossa alma, no nosso interior. E não é por um acaso. Lucas capítulo de número 24. Lucas capítulo 24. A partir do verso 13, nós vamos encontrar a passagem onde os discípulos estavam no caminho de Emaús, onde eles estavam desanimados. Aqueles que viviam com Jesus, que andavam com Jesus, que comiam, que dormiam com Jesus. Jesus morreu, Jesus se foi, e logo eles estavam ali, preocupados, estavam com medo, estavam desanimados. Tudo acabou na nossa vida, vamos voltar a pescar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Já tinham se esquecido das palavras e do ensinamento de Jesus, e eles estavam andando, e Jesus de repente se apresenta no meio deles, e Jesus começa a falar da palavra de Deus. Jesus começa a lembrá-los do ensinamento que ele vos deu. E olha o que diz no verso 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Não ardia o nosso coração? Vocês não sentiam um calor diferente? Vocês não sentiam o acender do fogo quando ele falava das Escrituras, quando ele ensinava das palavras novamente? Vocês não perceberam algo diferente quando ele lia a palavra? Queridos, o estudo bíblico, ele acende o nosso coração quando o fogo está se apagando. Precisamos viver, nos alimentar da palavra de Deus. O congresso acabou. Quantos que continuam ouvindo? Você vê, a tua fé, ela foi despertada aqui, depois de você ouvir a palavra de Deus. Com sabedoria, o pastor pregou uma mensagem que mexeu com a tua fé. E aí você ouviu a palavra de Deus. Se aconteceu lá, também pode acontecer comigo. Quando nós olhamos a palavra, quando nós estudamos a palavra, a chama mantém-se acesa dentro de nós. E quando estamos passando por um problema, nós lembramos da palavra. Olha, se aconteceu lá, comigo também vai acontecer. Deus vai me dar o livramento. Deus vai fazer um milagre na minha vida. Por quê? Conhecimento da palavra, convivência com a palavra de Deus, alimentado pela palavra de Deus. Então, querido, precisamos deixar tudo de lado para nos alimentar. Leitura da palavra de Deus periodicamente, ouvir pregações periodicamente. Nós temos que continuamente, como já foi dito aqui no púlpito, você cuida do teu corpo. Você come quantas vezes por dia, foi pregado aqui. Quantas vezes você se alimenta por dia para alimentar o seu corpo. Mas quantas vezes por dia você se alimenta? Você alimenta a sua alma. Quantas vezes por dia você lê a Bíblia para alimentar a sua alma? Quantas vezes por dia você dobra o seu joelho e ora para alimentar a sua alma? Quantas vezes por dia você adora, você canta para alimentar a sua alma? E é por isso que a carne está aí, desejosa de tantas coisas, porque ela está cheia, ela está forte. Você está forte carnalmente, mas espiritualmente está fraco, porque você não tem alimentado a sua alma.
estudo da palavra de Deus. É por isso que nós ensinamos as crianças nessa igreja. É por isso que nós mantemos firme a escola bíblica dominical. É por causa disso que nós reconhecemos o poder que tem a palavra de Deus, a força que nos dá a escola bíblica dominical. Participe. Não deixe, grandes coisas vocês perdem, grande alimento espiritual vocês perdem, quando vocês não vêm no culto de quarta-feira, que é um culto de doutrina, um culto de ensino, para manter o avivamento na sua vida, querido. Primeiro, temor a Deus. Segundo, estudo da palavra de Deus, para manter o avivamento. Terceiro, é preciso viver em oração. Atos, está aqui, no começo da igreja. Atos capítulo 2, verso 42. Perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão e nas orações. Eles perseveravam nas orações. O que quer dizer? Viviam em constante oração. Perseverar é se manter em oração, é estar orando constantemente. A igreja de Jerusalém, ela orou e recebeu o avivamento. A igreja de Jerusalém clamou e desceu o Espírito Santo. E o Espírito Santo encheu aquela casa, encheu aquele lugar. Eles oraram e o avivamento aconteceu. E eles continuaram orando e o avivamento se manteve. Então, se nós queremos continuar avivados, se queremos que o avivamento continue na nossa vida, continue na igreja, nós precisamos continuar orando. Não é somente orar aqui nos dias de congresso, mas na segunda-feira, na terça, na quarta e a semana toda, precisamos estar orando, precisamos estar falando com Deus, se nós queremos o avivamento na nossa vida, querido. Tudo pode mudar na nossa vida. Você percebeu que os milagres acontecem? Você percebeu que as pessoas são libertas no momento em que o pastor ora por elas? Nenhum espírito sai se não for através da oração. Ninguém é curado se não for através da oração. Ninguém recebe bênção de Deus se não for através da oração. Será que você percebeu que é preciso orar? Se queremos os sinais de prodígios, quanto mais oração, mais sinais de prodígios. Quanto mais oração, mais portas abertas. Quanto mais oração, mais vidas são libertas. Quanto mais oração, mais bênção na tua casa, mais bênção na tua vida e na tua família. Atos capítulo 4, o verso de número 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quando eles oravam, tremeu aquele lugar. Ficaram cheios do Espírito e com intrepidez eles pregavam a palavra de Deus. Para manter o avivamento, em primeiro lugar, o temor ao Senhor. O segundo, o estudo da palavra de Deus, a convivência com a palavra de Deus. Em terceiro lugar, viver em oração. É o exemplo da igreja de Atos dos Apóstolos, é o exemplo da primeira igreja. Quarto lugar, viver em comunhão uns com os outros. Ai meu Deus, aqui a coisa pega. Viver em comunhão uns com os outros. Atos capítulo 2, verso de número 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Perseveravam na comunhão. Hoje nós pedimos perdão por um irmão, amanhã estamos ofendendo ele novamente. Casas destruídas, famílias destruídas por falta de comunhão uns com os outros. Igrejas destruídas por falta de comunhão de um com o outro. Perseverar é se manter em comunhão. Se nós queremos o avivamento, que ele se mantenha na nossa vida,
precisamos ter comunhão com o nosso irmão. Jesus mesmo disse: se você for ao altar, levar a tua oferta, e se lembrar que tem alguma coisa contra alguém, vai primeiro pedir perdão, porque eu não quero nem a tua oferta. Jesus não aceita nem a nossa oferta, se nós não tivermos comunhão com o nosso irmão. Agora, como é que pode? Marido e mulher não têm comunhão, pais e filhos não têm comunhão, irmãos com irmãos não têm comunhão. Aonde é que tem um avivamento? Quando é que essa pessoa está avivada? Aí, pastor, estou fraco, parece a galinha de Angola. Estou fraco, estou fraco. E tem uns irmãos que é sábio, né? Tem uns irmãos que é sábio, porque um determinado irmão chegou em outro irmão aqui, falou: ô irmão, você não está achando que a igreja está fria? Está acontecendo isso, a igreja está fria? Ele olhou para essa pessoa e falou: irmão, frio está você, eu não vejo você na igreja. É por isso que você está frio. Muito sábio, viu, irmão? Muito sábio. Nós nos esquentamos na igreja. Olha, quando está junto do outro, você está esquentando. Quando a igreja está cheia, o Toninho sabe disso. Quando a igreja está lotada, tem que aumentar o ar-condicionado. Por quê? Porque os irmãos aquecem este lugar, sabia? Vocês aquecem este lugar. Então tem que aumentar o ar-condicionado. A igreja fria, o ar-condicionado é outro nível. A nossa vida é assim. Se temos comunhão uns com os outros, nós vamos estar quentes, vamos estar avivados. Por que não vem na igreja? Porque não tem comunhão com o irmão, não quer encontrar com aquele camarada na igreja. Eu vou lá, mas eu vou encontrar com ele, eu não quero, então não vou para não encontrar com ele. Como é que vai estar avivado, meu irmão? Sabe? Então, viver em comunhão uns com os outros. A Bíblia diz que era o coração e a alma dos que criam e aceitavam a Cristo. Está escrito aí em Atos capítulo 4, no verso de número 32. Olha aqui, da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Eles eram todos juntos eram não havia divisão naquela igreja. Tinham comunhão uns com os outros. Ninguém considerava-se exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. A igreja primitiva, ela era unida. Não havia barreira entre os seus crentes. Não havia barreira entre os irmãos. Amados, você percebeu que hoje nós perdemos a comunhão dentro da igreja por causa do dinheiro? Perdemos a comunhão por causa da riqueza. Porque eu sou rico, eu tenho que frequentar outros lugares. Porque eu sou pobre, eu não posso frequentar. Quantas pessoas eu já ouvi dizer, e vocês já ouviram, pessoas que dizem que não vêm nessa igreja porque é igreja de rico, e não é igreja de rico. Mas por quê? Por causa do dinheiro. Se sentem inferiores. Outros se sentem superiores. Então não tem comunhão. Não conseguem comer na mesma mesa. Fazemos uma festa, bem que o pastor Evandro falou aqui nesta noite. Se você não tem dinheiro, você vai sem dinheiro. Isso é o amor, isso é comunhão. Se você não pode, eu vou pagar para você. Irmão, tem a festa do final do ano, a confraternização. Eu não vou porque eu não posso pagar. É hora de alguém levantar, eu vou pagar a sua, porque eu quero ver você na mesma mesa que eu. Você está percebendo, querido? O que é avivamento e o que é preciso num avivamento? Se queremos ter um avivamento, nós precisamos ter tudo em comum. Fizemos um almoço domingo, e eu já falei para a irmã Rose, uma bênção para a igreja. Rose, eu quero uma comida baratinha, porque eu quero que todos venham, não por causa do dinheiro. Quanto? Pastor, vê o cardápio, eu fiz o cardápio. Não é? E não é ruim, uma coisa gostosa, que nós comemos, uma comida deliciosa que nós comemos aí. Sabe, queridos? Então, quando formos fazer as nossas festas, se você quiser fazer uma festa com peru defumado, com um Chester, essas coisas, esteja preparado para pagar para o irmão mais pobre.
Se não dá para pagar por irmão mais pobre, faz uma festa. Faz uma festa com coxa de frango. É melhor comer uma coxa de frango e ter o irmão do meu lado, do que comer um bife e não ter o irmão do meu lado, querido. Isso é comunhão, isso é amor. Se queremos o avivamento, nós precisamos pensar nessas coisas. Sabe, queridos? Então perdemos a comunhão por causa do dinheiro, perdemos a comunhão por causa de partido político. Como é que você vai ter avivamento? Se porque você é do verde, se porque você é do vermelho, você não se dá com o teu irmão? Será que isso é de Deus? Como é que você vai ter um avivamento na tua vida? Porque eu sou do Lula, porque eu sou da Dilma, porque eu sou do Aécio, irmãos, não podemos viver desse jeito. Se queremos o avivamento, nós temos que deixar a política de lado. Jesus é o Senhor, Jesus é o Rei, é Ele que importa. Não importa quem é o prefeito, não importa quem é o presidente, porque eu não sou deste mundo, eu sou do céu. E não estou preocupado com as coisas daqui. Que se arda a cidade, que se arda o país, eu estou de passagem, em breve eu vou embora desse lugar. Por que eu vou me preocupar com o lugar que eu sei que eu não vou ficar eternamente aqui, irmão? Então vale a pena você brigar com o teu irmão? Vale a pena você não ter amizade com ele? Vale a pena você discutir com ele? Por causa de um partido político? Comunhão. Deus pede comunhão na igreja. Esqueça partidos. Vivemos aí falta de comunhão. Nós perdemos a comunhão por causa do nosso time de futebol, gente. Um mata o outro por causa do Corinthians, o outro por causa do Palmeiras, o outro por causa do São Paulo. Vamos parar com essas coisas. Ficar de mal com o irmão, virar a cara por causa de um irmão, por causa de um time de futebol, querido. Você percebeu como é que o diabo age? Nós perdemos a comunhão por causa de um time. Eu larguei de ser bobo, porque antigamente eu vivia, vou falar uma palavra vulgar, tirando sarro nos outros quando o meu time ganhava. E vivia ali, perturbando, querendo deixar o outro nervoso por causa do time de futebol, meu. Ô irmão querido, para com isso. Não perca a comunhão por causa do Corinthians. Que Corinthians, que Palmeiras, que Santos, São Paulo, Barcelona. Bem está o Neymar. E você fica brigando com o teu irmão, que você vê todo dia. Neymar não está nem aí com você, cara. Cristiano Ronaldo nem te conhece. E você briga por causa do campeonato espanhol. Eu torço para o Barcelona. Não, eu sou real. Eu sou real. Eu sou real, porque eu sou do reino de Deus. Sabe, querido? Então vamos parar com essas coisas. Vamos priorizar a comunhão em nosso meio. Perdemos a comunhão. Perdemos a comunhão por causa da nossa denominação, por causa da nossa igreja. E serve para todos que estão ouvindo e vão me ouvir no rádio. Porque eu sou assembleiano, porque eu sou batista, porque eu sou presbiteriano, porque eu sou cristão no Brasil. Porque eu sou isso, a minha igreja é a certa, vocês estão errados. E não vem num evento do outro, não cumprimenta o outro na rua, fala mal do outro, por causa de uma denominação de igreja. Que comunhão nós temos? Aonde vai haver avivamento enquanto os irmãos em Cristo, lavados, comprados pelo sangue de Jesus, brigam por causa do nome das suas igrejas? Tem avivamento, querido? Não há avivamento enquanto não houver comunhão, por causa do nome, por causa da igreja que eu frequento. Perdemos a comunhão. Perdemos a comunhão pela interpretação da palavra de Deus. Amado, que nós não podemos perder de vista, se um entende um pouco mais, se o outro entende menos. Estamos na igreja, porque sabe por que nós estamos na igreja? Não é porque eu sei mais do que o pastor Evandro, o Evandro sabe mais do que o Leandro, não. Nós estamos na igreja, é por causa de Jesus, foi Ele que nos salvou.
Não foi o pastor, não foi fulano de tal, é Jesus que morreu na cruz, é por isso que nós estamos aqui. Então nós não vamos perder comunhão por causa disso, por causa da interpretação da palavra de Deus. Quantas pessoas frias e desviadas por causa dessas divergências, quantas famílias destruídas, quantas famílias separadas por causa dessas divergências, por causa de pensamentos. Atos capítulo 2, verso de número 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Só de domingo, querido? Só na Santa Ceia? Só uma vez por ano? Não. A Bíblia está dizendo que a igreja de Atos dos Apóstolos diariamente perseveravam unânimes, juntos no templo. No templo, estavam sempre juntos, diariamente. E muitos falam: para que igreja? Não precisa de igreja. Irmãos, é a igreja primitiva. Muitos falam: hoje não há necessidade. Para que ir na igreja? Porque essa igreja é coisa de homem. Foi o homem que inventou. Não, irmão, não foi o homem que inventou a igreja, foi Jesus que inventou a igreja. Foi Ele. Se não fosse importante a igreja, não ia estar escrito aqui no verso 46 que diariamente eles estavam no templo, orando, estudando, meditando, comendo e bebendo juntos ali no templo. Mas para encerrar, para viver um avivamento contínuo, para que o avivamento não seja algo passageiro na nossa vida, para que ele não seja uma tempestade passageira na nossa vida, precisamos viver na bendita esperança da volta de Jesus. Muitos abandonam, muitos estão frios, porque perderam a esperança na volta de Jesus, perderam a esperança na vinda de Jesus. E eu quero que você observe uma coisa. Atos no capítulo 1, do verso 9 ao 11, está dizendo assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que vocês viram ele subir. Do mesmo modo que vocês estão vendo Jesus subir, ele vai descer da mesma forma. Amados, nós não podemos esquecer isso. Não podemos deixar passar na nossa vida. Por quê? Em Apocalipse, no capítulo 22, no penúltimo verso, ele está dizendo, no verso 20: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Eu venho sem demora. Foi ele quem disse. Então, igreja, não podemos perder a bendita esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando nós perdemos a esperança da vinda de Jesus, nós desaquecemos, nós nos esfriamos, e nós falamos: vou dar uma saidinha, vou para o mundo, vou curtir a minha vida, vou curtir a minha juventude, depois eu voltarei. Queridos, estamos verdadeiramente preparados para a volta de Jesus Cristo? Você está preparado para a volta de Jesus? A minha Bíblia diz que certamente Ele virá. Ele vem. Certamente venho sem demora, diz o Senhor. Devemos estar fazendo sempre
a última oração da Bíblia: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Mas quantos de nós não queremos mais fazer esta oração porque não estamos preparados? Porque estamos nos aproveitando das coisas lá do mundo. Mateus, capítulo de número 25. Para lembrar você, e eu já estou encerrando a mensagem de Deus nesta noite. Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13, está falando sobre a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens. E ele termina no verso 13, quando ele expõe a parábola. Ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora que o noivo vem. Vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora que ele vem. Estejais preparados, com suas lâmpadas acesas. Então, meu amado, não dá para brincar de avivamento. Hoje eu estou avivado, amanhã eu não estou mais avivado. Nós temos, se queremos um encontro com o Senhor Jesus, se queremos ser arrebatados, nós precisamos estar avivados, não é 1 ou 2 dias, precisamos estar avivados 24 horas por dia, preparados, se é que nós queremos o arrebatamento na nossa vida. Cuidado. Se eu fosse você, eu aproveitava este congresso de avivamento. Estou avivado e não quero perder este avivamento na minha vida. Não quero perder este calor, não quero deixar apagar este fogo que estou sentindo na minha vida, ministério de louvor. Não quero deixar apagar o fogo que estou sentindo, esta vontade, este amor, este temor que eu tenho, a vontade de orar, a vontade de cantar, a vontade de adorar, a vontade de ler a Bíblia, a vontade de estar com os irmãos. Eu não quero perder isso, sabe, amados, porque se nós perdermos tudo isso, quando nós perdemos isso, nós já estamos nos esfriando, já estamos nos apagando. O fogo já estará apagando na nossa vida. E Jesus é muito claro também na parábola do servo. Ele fala para o servo ser vigilante. Por quê? Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá nas nuvens. A hora em que estiveres desapercebidos, o Filho do Homem virá nas nuvens. Avivamento não é só no congresso. Avivamento não é só no 10º congresso pentecostal Pederneiras em Chamas no ano que vem. Avivamento foi semana passada. Avivamento foi ontem. Avivamento é hoje. Avivamento é amanhã. Avivamento é terça, quarta, domingo. Todos os dias eu vou cuidar da chama, não vou deixar apagar o fogo. Como? Vocês já viram? Temendo a Deus, estudando a palavra, orando, tendo comunhão com os irmãos e esperando a vinda do Senhor Jesus. Quem vive esperando a vinda do Senhor Jesus está sempre preparado, está sempre em oração. Ele não está preocupado em desfrutar da bênção que ele tem recebido de Deus. Ele está preocupado em primeiro lugar com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Me mantenho no altar porque eu estou preocupado com a vinda do Senhor Jesus. Vivo na presença de Deus porque estou preocupado com a vinda do Senhor Jesus. Eu tenho esperança, eu sei que Ele virá. Aquele que foi, Ele virá. Da mesma forma eu não vi, mas acredito na palavra dos apóstolos, daquele anjo que apareceu, varões galileus, varões pederneirenses, varões batistas. Da mesma forma que os apóstolos viram Ele subir, Ele vai aparecer nas nuvens. Aquele que vem virá.
Ele virá. Vigiai e orai para serdes arrebatados. O fogo não pode apagar. O avivamento tem que continuar. Avivamento é vida de avivamento, é viver na presença de Deus, é estar na igreja, louvando e cultuando. Coloca-se em pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido, não deixe a chama apagar do teu coração, não deixe o amor se esfriar do teu coração, não deixe o Espírito Santo sair da tua vida. Assim como Davi vivia orando e falando com Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos traz temor, o Espírito Santo nos traz desejo pela oração, pela palavra de Deus. O Espírito Santo nos traz comunhão, o Espírito Santo nos traz esperança. Clame sempre a Deus, para que a chama não se apague do teu coração, para que o desejo nunca se apague da tua alma, a vontade de servir a Deus que nunca se acabe na tua vida, que você sempre tenha dentro de si. Vai valer a pena servir o Senhor, vale a pena, Ele vai voltar, Ele virá. Não deixe apagar a chama, não deixe o fogo se apagar. Coloque lenha na fogueira, coloque lenha no fogão, mantenha o fogo aceso, mantenha a lâmpada acesa, querido. A lamparina tem que estar acesa, o fogo deve estar continuamente ardendo no teu altar, e depende de você. É você que coloca a lenha, é você que ora, é você que lê a Bíblia, é você que tem que ter comunhão. Não são os pastores, não são líderes que tem que ter comunhão no teu lugar, mas é você que tem que ter comunhão. É você que tem que procurar a comunhão.
É você que tem que orar, é você que tem que buscar, é você que tem que ler a Bíblia, é você que tem que se alimentar, é você que tem que procurar onde tem um alimento para a tua alma. É você que tem que temer a Deus. Não é o irmão que está do teu lado, não é o pastor que muitas vezes causa escândalo, não é o pastor que não tem vida com Deus, não é o irmão que tem vida com Deus que tem que temer a Deus. É você, querido. É você que tem que andar na palavra, é você que tem que andar no caminho de Deus, é você que tem que estudar a Bíblia, é você que tem que orar, é você que tem que vir à igreja. Não é o irmão que não está vindo, é você. Cuida de você em primeiro lugar é você. Não fica olhando para as pessoas lá fora, não ache que está dando certo para aquelas pessoas lá fora, para aqueles desviados. Aparentemente eles estão bem, aparentemente eles estão aproveitando a vida, aparentemente estão se divertindo, mas Jesus virá louco, cuidaste de tantas coisas e a tua alma, aonde vai a tua alma? Onde vai a tua alma? O que será da tua alma eternamente? Como foi dito, é eternamente, não é um dia, não é um ano, não é um século, é eternamente. Aonde vai a tua alma? Vale a pena, vale a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, querido. Não deixe o inimigo te enganar, dizendo que você está perdendo tempo. Vale a pena estar aqui, vale a pena temer o Senhor, vale a pena orar, vale a pena ler a Bíblia, vale a pena ter comunhão, vale a pena, querido. Você não está aqui enganado, não. Você tem provado os sinais de Deus, você tem provado as maravilhas de Deus, você tem visto que o que Ele fez no passado, Ele faz hoje. Continuamos, igreja, continuamos firmados na palavra, continuamos avivados. Meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, ó Deus, vemos já algumas vidas, algumas pessoas com sintomas de cansaço, com sintomas de desânimo, Pai. Tão pouco tempo eles estavam aqui à frente esperançosos, estavam alegres, festejando, dando glória a Deus, e hoje já estão tristes, Pai. Ó Deus, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus, sopra esses corações, Pai, que o Teu Espírito Santo venha nesta noite dizer a eles que vale a pena Te servir, venha dizer a eles que vale a pena orar, venha dizer a eles que vale a pena ler a Bíblia, venha dizer a eles que vale a pena estar na igreja, que vale a pena ter comunhão uns com os outros. Diga isso para eles, Pai, em nome de Jesus. Que a palavra desta noite, ó Deus, venha como um fortificante, venha como um bálsamo na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, guarda a Tua igreja, que a Tua igreja esteja preparada para a vinda do Teu Filho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, querido. Você vai manter o avivamento, você vai manter a chama, você não vai deixar o fogo apagar, no nome de Jesus. Continue firmados na palavra de Deus. Você vai olhar para o teu irmão da esquerda e da direita e vai dizer para ele: não deixe o fogo apagar, não deixe o fogo apagar. Diga para ele:
dá um abraço nele e vai embora no nome de Jesus.